Muito boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma alegria grande estar aqui com todos. Minha primeira palavra, obviamente, de agradecimento aqui ao nosso presidente Tarcísio por essa oportunidade, esse convite honroso para a gente estar aqui nesse momento tão especial nas nossas vidas, né, pessoal? E saudar todas as pessoas que já tiveram aqui nessa abertura, a começar pelo presidente do Sebrae, nosso querido Carlos Médici, que está aqui na minha frente. Saudar o Chico, a Adriana, a Roberta, todo esse pessoal que toca o coração do nosso público-alvo aqui na ponta, né, Adriana? Meu abraço a vocês, muito obrigado. Eu tive a oportunidade, viu, Tarcísio, de antes passar lá no Sebrae, uma reunião maravilhosa lá, com toda a equipe que o Chico estava fazendo aqui com a turma, porque, pessoal, nós aqui somos, acima de tudo, né, o Sebrae tem esse grande objetivo, Tarcísio, de formar líderes. É o que a gente faz. Né, dos S's que trabalha mais com os próprios líderes, né, das organizações, o Sebrae é esse o S. Né? Dá meu abraço a todas as pessoas responsáveis, e aqui a você, Toninho, também, meu abraço para você, e a todas as pessoas responsáveis por colocar esse evento de pé. A gente sabe que o desafio é grande, e essa é a arte, né, meu caro presidente Tarcísio, da liderança. Ela começa com a autoliderança. Se nós não formos capazes de entendermos e sermos nós os nossos melhores chefes, no melhor sentido da palavra, a gente nunca vai conseguir traduzir para outros algum exemplo de liderança. Por isso, Tarcísio, que quando a gente começou a discutir, e aí o nosso mestre de cerimônia falou dessa questão do mestrado na Georgetown, eu comecei a estudar assim, por onde é que a gente vai fazer a nossa tese de mestrado? Falei, bom, vamos começar a fazer um estudo sobre os liderados, porque, na verdade, é muito pouco estudada a influência que os liderados têm nos líderes. E, efetivamente, ela existe de modo muito claro. Né? Muitos líderes têm ou são influenciados muito mais pelos seus seguidores. Né? No português, a gente não tem essa palavra, né? No inglês, ela tem essa palavra muito clara, né? Que é o liderado, né? Que é aquela pessoa, chama-se followership. A gente tem a liderança, mas não tem a seguidança, vamos dizer assim, né? O inglês não, tem exatamente followership, que é exatamente esse aspecto dos seguidores. E eu tenho impressão, Tarcísio, a gente falar um pouco dessa figura, a gente criou a figura do chamado líder regenerador. Porque o nosso mundo, de um modo em geral, e aí a gente se reporta ao ano de 2017, já sentia e sente cada vez mais essa necessidade da gente trabalhar com aspectos regeneradores. E quando a gente fala em regenerar, a gente fala, acima de tudo, de falar começando logo de princípios e valores. Porque qualquer que seja a atitude de liderar, ela deve ser calcada no resultado que ela está trazendo para aqueles que o líder, de alguma maneira, contribui ou deveria contribuir. Então, ao mesmo lado que o resultado é fundamental, o impacto é fundamental, ele deve ser feito com princípios e valores. Então, é fundamental, dentro desse contexto da liderança, a gente definir princípios e valores muito claros, muito definidos, sobre os quais a gente não abre mão, né? Ou seja, não é referente a, vamos dizer assim, o criminoso, entre aspas, mas é referente ao crime. Então, o princípio e o valor é ligado ao crime, não ao delituoso, a pessoa que pratica efetivamente o delito. E dentro desse contexto, a gente, colocado o princípio e o valor sem ser possível se arredar, todo o restante se flexibiliza para se obter os resultados, que qualquer que seja a nossa atividade, a gente precisa trazer resultados. A gente tem que levar resultados concretos para aqueles que a gente se propõe a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Isso é absolutamente fundamental. Agora, quando você mantém princípios e valores, você tem líderes que tenham as mãos firmes para segurar com absoluta preponderância as bandeiras que eles se propõem a carregar ao longo das suas vidas. A gente está falando de líderes sem a vertigem das alturas. A gente está falando de líderes que encaram a liderança como uma oportunidade de servir e não como um fortalecimento ali na luta do trono vazio que corresponde às pretensões individuais de todos e cada um de nós quando a gente se coloca para uma instituição. Me lembro quando a nossa eleição, e aí o presidente Tarcísio estava lá, o presidente Meles, o Bruno e eu fomos, e aí me permita, presidente Tarcísio, dar um abraço ao presidente Tadros e você, também o Chico Saboia, que está aqui conosco,
presidente da Amprotec, também poderia estar conosco no Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE. E lá nós colocamos, naquele momento, e o conselho que nos ajuda, sim, de modo muito preponderante. Eu sempre digo que não poderia ter um conselho melhor que nos ajudasse mais do que o presente Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, sob a liderança do presidente Tadros. Ali eu falei, olha, vamos ter em mente sempre que tudo isso aqui é meio. Tudo isso aqui é meio. Tudo que a gente faz aqui não é para poder, efetivamente, ter alguma questão que envolva a nós. Existem 20 milhões de pessoas aí fora. Existem 20 milhões, obviamente eu estou falando agora o número de hoje, mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, que é o nosso público-alvo no SEBRAE. Pessoas que se levantam todo dia e vão impactar ali, vão trabalhar e dar contribuição para o desenvolvimento do nosso país, a prosperidade da nossa nação. O nosso papel no SEBRAE é fazer essa atividade deles cada vez mais exitosa. Então é fundamental a gente ter esse nível de consciência. Esse líder, essa liderança regeneradora tem que ter um nível de consciência elevado. Sair do nível de consciência umbilical. Nível de consciência umbilical, ele é o mais rasteiro que existe. É onde a gente só vê a gente só vê o nós. Ou pior, a gente só vê o eu. Né? É a minha cerveja, é o meu futebol, é o meu isso, é o meu aquilo. E aí a gente parte para os níveis seguintes de consciência. E aí, dentro desse contexto, Tarcísio, a gente falando de princípios e de valores, me permita falar, e eu fiquei feliz, o Alexandre, que vai falar aqui depois de mim, a gente estava ali conversando, e eu quero falar sobre oportunidade de liderança. Isso é o papel fundamental do líder. E é uma pena a gente ver, e quando eu estava passando esses 3 anos e meio que eu morei em Washington e fiz o estudo sobre a democracia americana, estudei os líderes que os Estados Unidos formou, ou melhor, que deixou de formar, a gente vê como isso é preponderante, como pouquíssimos líderes, eu fiz elenquei os 7 pecados capitais da gestão de Barack Obama, e para mim o pior deles é, você não encontra um líder nos Estados Unidos, um país que tem ali 24% do PIB do mundo, 330 milhões de pessoas, não existe um líder naquele país que tenha sido gerado por Barack Hussein Obama II, que é o nome do ex-presidente Barack Obama. E isso é uma coisa impressionante, como não existe essa cultura de formação de líderes. E aí, quando o Alexandre, eu estava pegando ali um cafezinho agora, e o Alexandre se virou para mim e disse assim, Eduardo, você não me conhece, mas eu te conheço. E aí ele veio se apresentar a mim. E aí a gente estava brincando, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, a gente começou um movimento para poder formar novos líderes para o Brasil. Tentar dar uma contribuiçãozinha pequena. E o SEBRAE Nacional nos ajudou. E a gente sente hoje o quanto é difícil as pessoas que estão hoje em oportunidades, em cargos chaves no Brasil, dar oportunidade efetivamente a novas pessoas, a novos talentos. A gente vem brincando isso, vem tentando fazer isso há 25 anos, no âmbito da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Pessoas é um ponto fundamental, que faz parte total dessa liderança transformadora. E o líder, ele tem, acima de tudo, esse altruísmo e ele se espelha naquela pessoa que ele dá oportunidade e ele quer que aquela pessoa seja melhor do que ele, é óbvio. É uma corrida de revezamento, é onde a humanidade inteira tem que evoluir. O que é que seria de nós se a nossa próxima geração não fosse melhor do que a gente, fosse inferior? Seria absolutamente triste, né? Seria uma involução que a gente estaria fazendo enquanto sociedade. Quando a gente fala de cargos, de um modo geral, tem um outro atributo, Tarcísio, que me permita destacar, que é o desapego. Né? Santa Teresa d'Ávila falava muito da humildade, e aqui a gente está numa cidade litorânea, e eu faço uma correlação direta também com o desapego. Aliás, a humildade está totalmente ligada ao mar, porque o mar é o exemplo maior que a gente tem da humildade, porque ele se coloca abaixo de todos os rios da face da terra para receber suas águas. Por isso que ele é tão grande. Exatamente porque ele se coloca nessa possibilidade de receber, não aquela coisa de refratário, de quem já sabe tudo, de quem domina todos os assuntos. Não, se coloca abaixo, recebe. Uma das atividades, uma das questões mais pouco prováveis, meu caro amigo Tarcísio, nesses líderes que a gente está chamando de regeneradores, é o que a psicologia chama meio que de atividade negativa, eu não gosto muito desse termo, mas é você se colocar na possibilidade de você estar errado nas suas, entre aspas, certezas. A gente está o tempo todo se colocando
né? Poxa, será que eu estou realmente correto? A gente considerar a possibilidade da gente estar errado a todo instante. Isso é efetivamente muito importante. E quando a gente fala do desapego, principalmente quando a gente fala de posições de lideranças, para além das empresas, nas organizações que todos nós, de algum modo, nos envolvemos no setor público, é fundamental a gente entender o que a língua portuguesa coloca para a gente entre o ser e o estar. Língua inglesa não tem isso. O verbo to be representa os dois. Mas graças a Deus que o português tem. Nós não somos o cargo que nós exercemos. Eu não sou diretor do SEBRAE, eu apenas estou temporariamente como diretor do SEBRAE Nacional. E esse aspecto do desapego para com o cargo, ele é absolutamente fundamental para que a gente tenha a independência de exercê-lo na sua plenitude. Quanto mais apego uma pessoa tem ao cargo, menos latitude para agir ela tem. E graças a Deus, repito, o português nos ensina isso. E dentro desses aspectos que eu falei da independência, eu falei independência porque a independência é o último estágio que efetivamente existe numa relação que seja saudável entre as pessoas. A relação mais deteriorada, aquela da panelinha, né? Já viu quando o cara chega assim numa organização e o cara chega e puxa você assim, ó, deixa eu te dizer como é que as coisas funcionam aqui. O senhor faz logo aquele comentário. Né? Me lembro quando eu cheguei no SEBRAE, teve uma pessoa que se virou para mim, chegou lá com uma pilha de processos, no segundo dia falou, diretor, vou dizer aqui para o senhor como é que funciona aqui essas reuniões aqui de Direx. Aí ela falou tudo, como é que chega o encaminhamento do assunto. Eu falei assim, ó, vou dizer agora aqui para você como é que não vai funcionar aqui no gabinete. É exatamente conforme você falou, esse processo está absolutamente viciado, não vai funcionar aqui. Então, a obediência é o princípio, é a relação mais básica que existe em uma relação, a menos saudável. Líder nenhum pode atuar desse jeito, porque na obediência você não pode deixar de fazer alguma coisa, você é obrigado a fazer. Quando você é incompetente, você não pode não fazer, porque você não tem habilidade. Quando você tem a liberdade, você pode fazer, mas o princípio mais difícil é o da independência, por isso que eu usei independência lá atrás, que é você poder não fazer alguma coisa. Você poder dar um não é absolutamente uma atitude de independência, mas que eu gosto de chamar de interindependência. Ou seja, todos nós nos relacionamos entre nós, e é um princípio fundamental da liderança. Não é interdependência, é interindependência. Todos nós nos relacionamos uns com os outros porque nós optamos por fazê-lo, e não por dependência, não por obediência, não por necessidade, mas por opção. E na vida pública, aquele que entrar na vida pública com algum rabo preso, com alguma questão que efetivamente tem ali uma necessidade de se deixar subjugar, é melhor nem entrar, porque o jogo é duro. E aí não vai conseguir exercer com plenitude a sua liderança. Não vai conseguir exercer com plenitude essa liderança que você, meu caro amigo Tarcísio, colocou aqui muito bem, transformadora. Por isso que a gente, brincando, a Adriana, que estava na época na DAF, escutava muita gente falando isso, né? Quando a gente entrou no SEBRAE, a gente tinha um objetivo de praticar o verbo mais bonito que pode existir, na minha humilde opinião, que é o verbo amar. E o que era o amar no âmbito agora desse desafio, meu caro presidente, amigo Tarcísio e conselheiro? Era primeiro fazer as coisas com alegria, porque também faz parte da liderança usar a ludicidade para quebrar resistência em ambientes de alta complexidade e incerteza. Nós vivemos com ambientes de alta complexidade e incerteza o tempo inteiro. Então, o lúdico ajuda a gente a quebrar um pouco essas resistências. O M da meritocracia, porque qualquer líder tem que conferir o crédito onde o crédito é devido. Aquele líder que não reconhece da sua equipe o talento, que não reconhece efetivamente da sua equipe aquela força, o poder transformador de uma equipe, de uma coletividade, está demonstrando o que absolutamente? Todos os adjetivos que são negativos, todos os adjetivos que são pejorativos. Então, o mérito é o M do verbo amar e é um atributo fundamental do líder regenerador que a gente está chamando e que eu chamei lá na minha tese de mestrado. Conferir o crédito onde o crédito é devido.
Não tem esse, né? Não tem a luta pela primazia. Não tem que tudo sou eu, só quem faz sou eu. Isso aí é o ato mais medíocre que pode existir. Essa luta pela primazia, o trono absolutamente vazio. E depois do A de alegria, do M de meritocracia, vem do A de austeridade. Veja todos nós aqui nas nossas respectivas atribuições e funções. A gente estava aqui, Ana Paula estava aqui agora há pouco com a gente. Aliás, eu quero mandar um abraço, estava dizendo aqui para a Adriana, para a Roberta e para o Chico, secretário de Fazenda aqui, é um querido amigo meu, a gente foi secretário juntos 10 anos atrás, o Décio. O meu abraço aqui ao Décio Padilha, nosso secretário da Fazenda, querido amigo. E dentro desse contexto, nós utilizamos, Milton Friedman, Prêmio Nobel 1976, ele dizia que existem 4 maneiras de gastar dinheiro. E aí eu estou aqui no A da austeridade, viu, Tarcísio? 4 maneiras de gastar dinheiro. Uma delas, a gente gasta dinheiro nosso com nós mesmos. Quando a gente gasta dinheiro nosso com nós mesmos, a gente se preocupa tanto com o custo como com a qualidade da prestação do serviço que a gente está pagando. A gente gasta dinheiro nosso com os outros. Quando a gente gasta dinheiro nosso com os outros, a gente se preocupa com o custo, mas a qualidade a gente não está muito interessado, não, porque não somos nós que vamos aproveitar. A gente gasta dinheiro dos outros com a gente. Quando a gente gasta dinheiro dos outros com a gente, aí a gente quer uma qualidade top. E o custo não se preocupa, não, porque ele não está pagando. Agora, quando a gente gasta dinheiro dos outros com os outros, segundo a tese de Milton Friedman, aí é que o bicho aperta mesmo. Porque aí a tendência é de não se preocupar nem com o custo, nem com a qualidade. E esse é o nosso desafio cotidiano. Todos e cada um de nós nas nossas respectivas organizações. Porque nós gastamos dinheiro que não nos pertence também com os outros. E nós temos que, nesse caso, com muita humildade, a gente tentar ser a exceção de Milton Friedman. A gente tem que ser extremamente zeloso com o custo, a gente tem que ser extremamente zeloso com a qualidade que a gente está recebendo daquele valor. E, obviamente, o R do amar, que é um R de respeito, que é um R de responsabilidade e que é um R de resultado. Resultado. Qualquer liderança que não lê uma melhoria de qualidade de vida, de aperfeiçoamento, seja qual for, do seu respectivo público-alvo, ela é estéril. E liderança estéril é absolutamente desnecessária. E aí, a gente dentro desse contexto todo, dentro do Sebrae, vocês já conhecem muito bem os 4 eixos que nós atuamos: ambiente de negócio, parte do crédito e capital, inovação e digitalização, e a parte da qualificação do empreendedor. Meu caro presidente conselheiro Tarcísio, a gente tem que encontrar cada vez mais uma maneira, e quando fala-se de líder transformador, é fundamental, da gente acrescentar aspectos psicológicos em qualquer que seja a liderança. Lideranças com alto nível de rivalidade, isso é um caos dentro da organização. Eu olho todas as outras pessoas, tá certo, como sendo ameaça a si. Então, ao invés de pegar e puxar e juntos construirmos, não, você é uma ameaça, aí tenta ali barrar aquele aperfeiçoamento, o fortalecimento daquelas outras pessoas. Então, aspectos psicológicos, existem algumas palavras em inglês, viu, Tarcísio? Eu estava anotando ali, Ana Cláudia ali, mas eu queria colocar aqui a liderança ligada à gestão, outro aspecto fundamental. A Georgetown University, ela fez uma pesquisa onde eu fiz meu mestrado entre as universidades do mundo, e ela identificou 2 predicados que seriam universais. Apenas 2 predicados universais. Porque os demais, dependendo da cultura, ele é considerado positivo, dependendo da cultura é considerado negativo, mas 2 não. Um deles chama-se em inglês trustworthiness, que significa credibilidade. Credibilidade é você falar e efetivamente as pessoas acreditarem que você, no dia seguinte, vai caminhar no sentido do que você combinou, do que você disse. Você vai falar e vai agir de acordo com o que você efetivamente fala. Não vai haver discrepância entre o falar e o executar. Isso é valorizado no mundo inteiro. A segunda é decisiveness em inglês, que significa a sua capacidade de decidir. Não é você decidir de modo assodado. Não é você decidir sem escutar todas as pessoas, que faz parte de um processo
de humildade, inclusive. Mas é você não postergar, procrastinar ad eternum todas as decisões. Isso faz um mal gigantesco, isso faz um mal para a organização, isso faz um mal para as pessoas. Qualquer entidade que não tenha um senso de urgência nas suas iniciativas está fadada a ser triturada. Isso é óbvio. Um mundo onde a gente vive, onde o adaptar é cada vez mais necessário a todo instante. Meu caro conselheiro presidente Tarcísio, fundamental. A gente, aliás, a gente visitou ou revisitou Charles Darwin com a sua teoria da origem das espécies. Revisitamos, onde ele dizia, não é o mais forte que vai sobreviver, é quem se adapta. E efetivamente a gente sente essa necessidade. Então, trustworthiness, decisiveness. Aí você pega pessoas bem exitosas no mundo, independentemente da área, os líderes que efetivamente são ali exitosos nas suas, independentemente da área de atuação. Um único predicado é universal. Um único predicado, independentemente do campo de atuação, está presente. Em inglês chama-se struggle. Ela significa ali toda a sua força, toda a sua determinação, todo o seu comprometimento, todo o esforço que você está destinado a colocar naquela iniciativa. Então, precisa ter, sim, porque os desafios, os obstáculos do dia a dia, se a gente não tiver essa garra, essa energia, essa força, essa determinação de superá-los, absolutamente não há líder nenhum que vá ser exitoso em nenhum campo de atuação. São aspectos como esse que fazem parte de estudos acadêmicos e que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. Liderar significa também colocar uma relação que é fundamental, que chama-se task versus time, ou a tarefa versus o tempo. Quando você não coloca para a sua equipe um determinado prazo com as determinadas, os exatos aspectos de infraestrutura para uma determinada tarefa ser realizada, você vai gerar na equipe, quando ela não atingir, um sentimento de que a equipe não é capaz, quando na verdade não é isso. Se a gente colocar agora para a gente a seguinte meta, vamos acabar a fome do mundo em 3 anos, será que a gente vai conseguir? Não vamos conseguir. E aí, se a gente chegar lá, com isso a gente vai se sentir frustrado. Então, Adriana, Roberta, é fundamental a gente manter, né, a equipe sempre energizada, como vocês hoje estavam fazendo ali com o Chico. Guerreou, todo mundo ali energizado. Então, tem que ser fundamental o líder ir, efetivamente, é como um grande girador de prato dos circos de antigamente. Vai girando um prato aqui, vai girando um prato, isso é o fundamental, esse papel da liderança. E a gente vive algumas encruzilhadas na vida, e essa tem a ver com essa questão da capacidade de liderar. E eu estava me lembrando agora aqui, meu caro amigo Tarcísio, a gente no português, o Tupi-Guarani, ele nos ensina algumas coisas. Entre eles existem, o Tupi-Guarani tinha 2 pronomes pessoais do plural. Enquanto a gente só tem o nós, o Tupi-Guarani tinha o oré e o iandé. O oré era um nós restrito, o nós da panelinha. Eu e o Tarcísio aqui. Eu e o Tarcísio somos nós vamos nos dar bem, nós vamos fortalecer. Vocês todos a gente vai detonar vocês. Essa é a liderança pobre do nós do oré. Mas aqui, quando a gente fala de líder transformador, a gente está falando do iandé. O iandé é o nós includente, que inclui todo mundo. O iandé é essa consciência que a gente fala, que a gente tem no Sebrae, que a gente atua via os nossos 20 milhões de público-alvo, mas a gente atua para o Brasil, para 210 milhões. A gente tem essa consciência, a gente procura ter essa consciência diariamente ou cotidianamente. A nossa tarefa é contribuir para o projeto de nação. Por isso a gente tem que, às vezes, nos fazer perguntas. O que é o ideal? É a gente aumentar a nossa participação no PIB ou é fazer com que o nosso público-alvo deixe de ser pequeno e passe a ser médio? São todas questões que vão guiando as nossas ações e vão guiando, e é fundamental falar essa questão de guiando as nossas ações, porque essa liderança transformadora, meu caro Tarcísio,
ela tem muito claro as suas estratégias, e as estratégias elas nos ajudam no dia a dia porque elas conferem propósito às nossas ações cotidianas. Se a gente não tiver as estratégias das organizações muito claras, a gente não entende por que no dia a dia a gente está fazendo isso ou aquilo outro. A estratégia clara, concordada por todos, envolvendo todos, gera propósito às nossas ações cotidianas. E quando a gente fala do DNA da coletividade, a gente sabe o quanto isso é fundamental. A Roberta estava agora falando, a Adriana destacou também há pouco que viveu isso quando ela estava na DAF. A gente fazer as coisas, o meu caro amigo Tarcísio, compartilhadas e discutindo com todos os chamados de stakeholders. Às vezes as pessoas acham que é só uma atitude, vamos dizer assim, de desprendimento. Para além disso, também, mas ela para além disso, é uma atitude de, pelo menos, não atestar ignorância, porque ninguém se envolve em nada, ninguém gera comprometimento por nada se ele não construir juntos. Cabe o líder ser apenas um ator que vai reunir os demais líderes para a gente poder tocar isso junto. E a gente tem isso muito claro, viu, meu caro Tarcísio, no âmbito do Sebrae. E ainda mais agora que a gente vive essa que eu chamo de a era do cliente. E aí a gente já parte aqui para o encerramento para poder ficar bem restrito ao tempo. Em 1991, a gente teve um episódio no mundo, aliás, minto, 2 episódios no mundo, que de lá para cá marcaram a era do conhecimento. E falar de liderança é falar de conhecimento na veia. Foi o ano em que os investimentos no mundo em tecnologia da informação superaram os investimentos em tecnologia da produção. E naquele mesmo ano, por coincidência ou não, Papa João Paulo II, ele divulgou uma encíclica chamada Centésimos Anos, que celebrava os 100 anos da encíclica Rerum Novarum, que tinha sido publicada, obviamente, um século antes, pelo Papa Pio XIII. E naquela encíclica, o Papa João Paulo II falava, abre aspas, se antes a terra e depois o capital eram os fatores decisivos de produção, hoje o fator decisivo de produção é o homem em si, ou seja, o seu conhecimento. Fecha aspas. Ali iniciamos a era do conhecimento. Qualquer líder, acima de tudo, cuida da sua gente, do pessoal que está no seu entorno. A começar por eles, para, na sequência, isso ser extrapolado por todos esses para o nosso público-alvo, que agora é a era do cliente. Nós vivemos a era do cliente. Nada mais importante do que o nosso cliente. Tanto o nosso cliente inicial, esses 20 milhões, como o nosso cliente final, que são os 210 milhões de brasileiros. Esses são os clientes do ecossistema Sebrae, meu caro presidente Tarcísio. Eu chamo de um grande ecossistema federativo, onde você tem 27 organizações estaduais. Ali, que o ideal seria que a gente tivesse, aí me permitam parafrasear George Washington. George Washington, em um determinado momento, ele se virou e disse assim, abre aspas, o meu grande desejo era ver toda a humanidade como um bando de irmãos que competem e cooperam entre si para ver quem consegue fazer mais para o bem da humanidade. Fecha aspas. Essa é uma lógica boa para a gente, viu, Adriana e Roberto? Todo mundo competindo, cooperando para ver quem consegue fazer mais. Isso é uma maravilha, isso é uma lógica muito positiva. Sabe? É saudável todos nós querermos nos dedicar para fazer mais. E expurgar quem efetivamente não ajuda nesse sentido. Né? É absolutamente fundamental, porque nós não temos mais tempo a perder. Nós temos legados a deixar. Nós temos, todos nós, um projeto de nação a cada vez deixar mais claro para a gente e para quem vem depois da gente, nessa grande corrida de revezamento. A gente tem a obrigação de deixar e construir no nosso cotidiano um legado. Deixar um país melhor, obviamente, do que aquele que a gente recebeu. E eu acredito que a gente tem plena condição de fazê-lo. Porque, por mais esforço que a gente já tenha feito, o nosso país ainda está aquém da condição que ele poderia estar. E é uma responsabilidade nossa enquanto sociedade
Às vezes a gente fala, a sociedade é egoísta, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo outro. Ué, a sociedade nada mais é do que o somatório das nossas consciências individuais. Então a sociedade é o que é um reflexo de todos nós. Então tem que começar por a gente. Por isso que eu agora estou encerrando, voltando ao que eu falei lá no início, do autoliderar. Ser líder transformador é, acima de tudo, ser um exemplo. Ser um exemplo em todas as vertentes. A sociedade, o mundo, não aceita mais você falar uma coisa e fazer outra. Então, meu caro presidente, todos que estão aqui conosco, eu encerro dando meu abraço também ao senador Jorginho Melo, que estava aqui conosco, o secretário Carlos da Costa, que também esteve aqui conosco, e dizer que a gente tem efetivamente essa obrigação hoje de nos dedicarmos ao máximo para os projetos que a gente acredita que são efetivamente portadores de futuro. O líder é aquele que não deixa para amanhã, ele tem esse senso de urgência. Traz para o presente, né? Ele se dedica, porque sabe que não quer chegar quando chegarmos nós todos nas idades de aposentadoria de todos nós. A Constituição brasileira nos guia que os 75 anos é uma idade boa para a gente poder se aposentar. Quando a gente chegar lá, ninguém quer chegar com arrependimento. Ninguém quer chegar com arrependimento. Que a gente poderia ter feito mais e fez menos. Então, que esse seja cada vez mais o norte da gente. Um senso de propósito, um senso de oportunidade, com altruísmo, para que todos nós possamos colocar tudo que a gente tem na construção desse projeto de país, formando novos líderes. Porque um líder, ele pode até entender ali o significado de formar líderes como eles, mas também é importante a gente formar os seguidores que serão no futuro os mais líderes. É um ciclo virtuoso que, como o endereço da Apple em Cupertino, e hoje na Califórnia virou meio que um centro do mundo por conta da queda, né, do WhatsApp e tudo mais, então deve estar a coisa por lá, deve estar animada. O endereço da Apple em Cupertino é o One Infinite Loop. Que todos nós possamos gerar um loop, um ciclo que seja infinito de bonança, de prosperidade, e que a gente possa efetivamente começar isso de agora. Porque o passado já foi, futuro, amanhã a gente discute, mas o hoje é a grande dádiva de Deus, não é à toa que ele se chama presente. Que todos nós possamos cada vez mais fazer o melhor desse presente, com a bênção de Deus acima de tudo. Muito grato a todos, muito obrigado pela participação, pela atenção.